Bom dia, boa tarde. É, Essa semana nós vamos ter uma semana de revisões, certo? Você vai ver as revisões de todos os conteúdos, com exceção história, que nós vamos ter assunto novo de história ainda, tá bom? Então, a partir do dia 6, né, que é na segunda-feira, nós teremos testes. Esses testes vocês vão saber, né, como vão ser adquiridos, tá bom? Então hoje nós vamos começar com a correção de português, página 100. Número 1 tem assim: dê o sinônimo das palavras abaixo. Sinônimo, outra palavra com o mesmo significado, certo? Eu tenho frio, né? Nós podemos colocar gelado, calmo, tranquilo, lindo, belo, né? Se você colocou bonito também, né? Tá certo. Magro, esbelto, prudente, cauteloso, ouvir, escutar, saltar, pular. Número 2. Complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. Moro perto da escola, mas Carlos mora. Qual é o antônimo? O antônimo é o contrário. Mora longe, né? Ele foi o primeiro a chegar e o último a sair. Subi as escadas correndo, mas desci devagar, né? Subi as escadas correndo, mas desci devagar. O chá estava quente e o café, qual é o contrário de quente? Frio. Essa fita ficou estreita e essa outra larga, né? Estreita, estreita e larga. Vamos para 101, página 101. Agora deu o antônimo das palavras abaixo. Livre pode ser preso, pequeno, grande, forte, fraco, leve, pesado, magro, gordo, quente, frio, liso, áspero, curto, comprido, folgado, apertado, atento, desatento, último, primeiro e alto, baixo, certo? Número 4. Faça a correspondência entre os parônimos e seus significados. Eu tenho dispensa, despensa, suar e soar. Dispensa, ato de dispensar ou de ser desobrigado, né? Por exemplo, a professora foi dispensada da aula, né? A professora foi dispensada do trabalho. Então, aí é do verbo dispensar, né? É do verbo desobrigar aquela pessoa, aquela coisa, né? Agora, despensa, local em que se guardam alimentos, né? Uma despensa. 6. Suar, verter umidade pelos poros. Quando a gente sua, né? Quando a gente fica suado. Aí, suar vem de suor. E soar, tocar, produzir som. Só com O, soar, é produzir som. O sino, eu escutei o sino soar, né? Então você sabe que é algo relacionado a som, soar. E suar é relacionado a suor, certo? Então assim nós terminamos a correção de português de hoje. Nós agora vamos para a geografia. Na página de geografia, nós temos página 53.
Qual é o maior problema da comunidade que você mora? Então, isso é bem pessoal. Você tem que conversar com seus pais, com algum adulto, né? Uma tia, uma avó. Porque às vezes, enquanto criança, nós não sabemos os problemas da nossa comunidade, né? Então, você conversa, se você não sabe, você conversa com algum adulto para lhe ajudar aí nessa questão, tá bom? Como esse problema pode ser resolvido? Por exemplo, se de repente você colocou alguns buracos, né, na minha rua, alguns buracos em algumas ruas do bairro, depende do que você colocou. Aí qual é a solução, né? A gente tem que ligar, né, acionar os órgãos responsáveis por aquele problema, se foi isso que eu citei. Pode ser também questão de PSFs, né, na área da saúde, questão da UPA, que não está atendendo bem. Então, tudo isso é muito pessoal, né? Para saber quantas pessoas existem no país, deve ser feito um recenseamento. Explique com suas palavras como ele é feito. Então, o recenseamento é como se fosse uma contagem, né? Como se fosse uma pesquisa. Então, isso requer muito tempo, né? Então, você vai explicar mais ou menos o que você entendeu, como você entendeu, né? Da questão do recenseamento. Lembrando que não pode fugir do que eu havia dito, né? Do que eu havia falado, né? Porque às vezes a gente diz assim, fale com suas palavras, mas você não pode colocar qualquer coisa, você tem que colocar algo dentro do que estudamos, né? Então, o recenseamento ele é uma pesquisa que é feita ao longo dos anos, né? Uma contagem. 4. Liste alguns problemas que são consequência do crescimento populacional. Então, a partir do momento que a cidade cresce, cresce com ela também alguns problemas, né? A não ser que tenha um projeto, uma bela política pública, né? Para que as pessoas, né, daquela cidade não sejam prejudicadas. Porque na medida que vai crescendo, realmente vai surgindo muitos problemas, né? A questão da violência, do desemprego, da moradia inadequada, né? Muitos problemas que eu citei lá na última aula. O número 5, leia o texto e observe a charge. Nós temos aí uma charge, né? Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir, né? Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, o pai responde. Aí, qual é o conto de fada? Olha o pai lendo. Todo brasileiro tem direito à moradia. Na cidade que você mora, há famílias na mesma situação que a da charge? Escreva o que pensa sobre isso. Olha só, eles não estão no lugarzinho bom, né? Os meninos, a gente vê aí, ó. Eles não estão num cantinho bom, eles não estão num lugar, num quarto, numa casinha, não estão. Então, você vê que é como se eles estivessem sendo cobertos, né, por jornais. Então, há muitos casos na cidade que você mora assim. Sim, né, gente? Sim. Caso você não tenha visto, é porque você não tem costume de sair à noite, por exemplo, na sua cidade. Você não viu ainda, né? Mas na nossa cidade tem sim, né? É só perguntar a seus pais, a seus avós, aos tios, quem sai muito e que observa aí esse pessoal dormindo, né? Em lugares impróprios da cidade. Então, tem muita coisa ainda que fica um pouco distante da nossa realidade, né? E daí muita gente pode colocar que não viu, que não sabe, mas na nossa cidade tem muitos problemas que a gente nem imagina.
né? Como crianças, né? Dormindo em lugares impróprios, não estão nas suas casas, não estão, né, no aconchego do lar, né? Como nós. Então, é isso aí. Terminamos de corrigir geografia e espero que vocês tenham ajeitado aí alguma coisa que vocês tenham errado. Se vocês erraram, é claro, né? Então, ajeitem, caprichem nas respostas, gente. Sempre digo isso. Início de resposta com letra maiúscula. Eu tenho visto letras lindas, né? E eu espero que todo mundo esteja do mesmo jeito, caprichando, né? Tem gente que ainda tá muito ausente. Então, procurem, né? Entrar em contato, mandar foto das atividades, tirar dúvidas. Estamos aqui para isso, tá bom?